Olá pessoal, dando sequência aos conteúdos dos antibacterianos, mais precisamente, né? Vamos falar hoje sobre um grupo de antibacterianos chamados aminoglicosídeos. O próprio nome já te dá uma ideia bem detalhada da estrutura química. São compostos que apresentam na sua estrutura elementos glicídicos e também grupamentos amina. Os aminoglicosídeos são substâncias muito polares, muito hidrofílicas. Assim, eles não são administrados por via oral, eles são administrados por via parenteral, à exceção, é claro, da neomicina, que ela é utilizada topicamente devido à sua elevada toxicidade. Então, essas são as particularidades que marcam o grupo dos aminoglicosídeos, que tem ação majoritária em relação a bactérias gram-negativas, mas também pode agir em algumas bactérias gram-positivas, como é o caso, por exemplo, de infecções deflagradas pelo Coccus, Staphylococcus aureus, por exemplo. Então, para falar sobre esse tema, portanto, iniciaremos a nossa videoaula. Sou Edson Luiz de Oliveira, sou farmacêutico graduado pela Universidade Estadual de Londrina, no estado do Paraná, com aperfeiçoamento, especialização e mestrado pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Faço doutoramento em Ciências Médico-Cirúrgicas pela Universidade Federal do Ceará. Considerando, portanto, os aspectos gerais, primeiro, nós temos que lembrar que o primeiro aminoglicosídeo que foi identificado e que foi isolado foi lá na década de 40, em 1944, a partir de uma espécie de fungos chamado Streptomyces griseus. Então, foi isolada essa substância que tem uma ação importante, uma ação antibacteriana, através do processo de inibição em relação à síntese de proteínas, mais precisamente interferindo na interação entre o RNA mensageiro e o RNA transportador durante o processo de formação da cadeia polipeptídica. Então, trata-se de um antimicrobiano que tem a ação de inibição de síntese de proteínas por agir através dos ribossomos, mais precisamente na interação entre RNA mensageiro e o RNA transportador, onde tem o códon do RNA mensageiro e o anticódon do RNA transportador. Em 1949 foi identificada a neomicina. A neomicina, caracteristicamente, ela é empregada por via tópica, ela é muito tóxica. Depois, em 1957, a caramicina, já na década de 60, em 1963, a gentamicina, que tem um espectro aí frente a bactérias gram-negativas e também age em Staphylococcus aureus. Tobramicina, em 1967, lembrar que a tobramicina é utilizada através da via aérea, né? Ela é usada através do processo de inalação, via inalatória, para reduzir a colonização por pseudomonas em pacientes que apresentam um quadro, um distúrbio de caráter genético chamado fibrose cística. Aí, em 1972, veio a micacina, que é vamos dizer, estrutura similar à canamicina, e ainda em 1972 a netilmicina. São os representantes conhecidos e utilizados terapeuticamente do grupo dos aminoglicosídeos. Bom, primeiro detalhe importante, né? Eles são chamados quimicamente de aminociclitóis. Por que eles são assim chamados, né? Eles são denominados de aminociclitóis porque eles apresentam na sua estrutura cíclica, que pode ser glicídica ou não glicídica, grupamentos NH2. Então, a presença desses grupamentos NH2 associados a estruturas cíclicas com 6 elementos, fazem desse grupo de substâncias representantes dos aminociclitóis. Aqui no slide a gente coloca que eles são marcantes frente a infecções ocasionadas por bactérias gram-negativas, mas não é exclusivo. Por exemplo, a gentamicina ela é utilizada também em infecções por bactérias gram-positivas, por cocos gram-positivos, como é o caso, por exemplo, do Staphylococcus aureus, tá? Primariamente foi isolada a partir de um grupo que é chamado de fungos, mas na realidade são actinomicetos, né? Uma classe de micro-organismos pertencentes, portanto, ao gênero Streptomyces, à espécie Streptomyces griseus,
E a A7 importante congêneres, ou seja, substâncias que apresentam as particularidades em relação ao mecanismo de ação e também as suas propriedades físico-químicas e também seu espectro de ação, mas nós vamos perceber que muitos deles têm um espectro de ação muito parecido, como é o caso, por exemplo, da gentamicina, da tobramicina ou ainda da amicacina, né? Como a gente tem aí, né, a kanamicina e a amicacina, sendo que a amicacina é um análogo sintético derivado da molécula de kanamicina, tanto que se nós observarmos, a kanamicina foi isolada em 1957, enquanto a chamada amicacina foi elaborada sinteticamente, foi produzida sinteticamente na década de 1970, mais precisamente no início da década de 1970, no ano de 1972. Muito bem. Dados importantes, e primeiro dado importante que deve ser colocado sempre é a alta ou a elevada hidrofilicidade. Percebam pela estrutura química dos compostos aqui apresentados, colocando aí a molécula geral, estrutura geral dos aminoglicosídeos, que eles têm muitos grupamentos que conferem uma grande solubilidade em água. Os grupamentos aqui são a hidroxila e também o grupamento NH2. Portanto, são compostos polares. Marquem bem essa palavra. São compostos polares. São compostos que têm uma elevada hidrofilicidade e, portanto, por terem essa elevada hidrofilicidade, tem uma mínima absorção através do revestimento da mucosa do trato gastrointestinal, tá? Em condições normais, em circunstâncias normais, a taxa de absorção não chega a 1% quando eles são administrados por via oral. É importante lembrar que muitas vezes são utilizados de modo complementar, sinergia em relação a agentes beta-lactâmicos, como é o caso, por exemplo, de penicilinas. Então, nós podemos associar uma gentamicina com uma penicilina. Então, existe essa sinergia é de fácil entendimento. De um lado, a penicilina, ela inibe a síntese da parede, facilitando, portanto, a entrada do aminoglicosídeo. Por outro lado, o aminoglicosídeo inibe a síntese de proteínas. Então, reduz, portanto, a produção, por exemplo, das transpeptidases, que são as proteínas ligantes de penicilina, as quais beta-lactâmicos, como é o caso da penicilina, se ligam. Então, existe esse sinergismo entre o emprego de uma gentamicina associado com uma penicilina. Outro dado importante, né, é a questão da resistência. Muitas das bactérias gram-negativas que a gente vai apresentar no espectro de ação apresentam mecanismos de resistência, são processos de inativação enzimática, explicaremos para vocês na sequência. O mecanismo de ação, exatamente interferir em relação à interação do RNA transportador e o RNA mensageiro, considerando, portanto, a relação entre o códon do RNA mensageiro e o anticódon do RNA transportador, o que resultará, portanto, no processo de interferência da síntese de proteínas, da formação da estrutura polipeptídica através, exatamente, da sua ligação à subunidade ribossomal 30S dos ribossomos bacterianos. Lembrando que os ribossomos bacterianos apresentam num todo, eles são chamados de ribossomos 70S, que tem duas subunidades, uma subunidade 50S e uma subunidade 30S. Então, no caso específico dos aminoglicosídeos, que interferem na interação do RNA mensageiro, que tem o códon, com o RNA transportador, que tem o anticódon, no âmbito da subunidade 30S, resultando, portanto, num bloqueio do processo de formação da cadeia polipeptídica, que é, portanto, a formação da estrutura da parede, estrutura das proteínas. Então, essa é a particularidade que nós devemos destacar. Os aminoglicosídeos são de baixíssima absorção por via oral, né? Menos de 1%, tem uma reduzida absorção por via oral, e podem ser empregados também no tratamento de infecções do trato gastrointestinal, quando administrados
por via oral. Mas não é uma prática comum, porque existem outros antibacterianos que apresentam um espectro de ação mais ampliado e menos toxicidade. Embora, como foi mencionado, o uso, por exemplo, da neomicina administrada por via oral através de sonda nasoentérica será importante para a eliminação de bactérias, vamos destacar aí bactérias gram-negativas, na profilaxia preparatória de um paciente para uma condição de cirurgia do trato gastrointestinal. Tá? O espectro de ação é amplo, atinge várias bactérias gram-negativas, exemplo a destacar aí Escherichia coli, Enterobacteriáceas, Proteus, Serratia, Klebsiella, no caso da penicilina, da gentamicina, no caso da gentamicina, existe a utilização da mesma para eliminação de infecções por Staphylococcus aureus. É importante lembrarmos que há ocorrência de ototoxicidade, nefrotoxicidade, e também no caso do paciente que tem um quadro de miastenia graves, existe sim a possibilidade desse efeito sobre a atividade muscular, através da interferência da ligação da acetilcolina aos receptores nicotínicos presentes na membrana das células, das fibras musculares estriadas e esqueléticas. Então, é importante de destacarmos, tá? É sempre importante de destacarmos essa particularidade, a possibilidade de ocorrência de nefrotoxicidade, embora seja menos relevante, é mais raro a ocorrência de nefrotoxicidade, ao passo que a ototoxicidade ela é mais frequente, principalmente considerando aí lesões que afetem o 8º par de nervo craniano. Então essas lesões podem ser irreversíveis, levando perda da acuidade auditiva. E também existe a possibilidade, né, no caso de pacientes que apresentam a condição de miastenia graves, deflagrar um bloqueio neuromuscular. Então essa é outra particularidade que deve ser lembrada em relação aos aminoglicosídeos. E a via de administração dos aminoglicosídeos é fundamentalmente a via parenteral, embora possam ser administrados também pela via endovenosa. Então nós temos a administração por via intramuscular e também a administração por via endovenosa, que nesse caso a administração por via endovenosa dar-se-á por processo de infusão, ok? Muito bem. Então, nós temos várias espécies de bactérias que são sensíveis. Claro que muitas são produtoras de mecanismos que conferem resistência, mas a gente sabe que E. coli, Enterobacter, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Proteus são bactérias que são sensíveis, ou pelo menos eram sensíveis à ação dos aminoglicosídeos. Ei-los aqui, tá? Os principais aminoglicosídeos. A gentamicina é um clássico dentro do grupo. A neomicina também é outra bem conhecida, a tobramicina, a canamicina e a amicacina, que é o derivado semissintético. Percebam que cada um desses aminoglicosídeos vieram de uma fonte microbiana diferente, tá? Não vieram todos do Streptomyces, do Actinomyceto, Streptomyces griseus, como é o caso da streptomicina. Eles vieram de outras fontes, mas é importante lembrar que tobramicina, neomicina, gentamicina e a canamicina são substâncias naturalmente produzidas a partir da atividade de micro-organismos, ao passo que a amicacina ela é uma substância que, se nós observarmos na estrutura química, ela sofreu um processo de formação de uma ligação peptídica, né? Então ela tem como característica a presença dessa amida, exatamente, né, formando na estrutura desse composto. Então é um derivado semissintético. Ponto importante, mecanismo de ação bem conhecido, classicamente conhecido. Então, como eu já mencionei para vocês, aqui a imagem mostra-nos todo esse enlace, que é um enlace importante
em relação à atividade do ribossomo bacteriano. A imagem é muito bem ilustrativa. Percebam que nós temos os componentes de RNA que formam e também proteínas que formam a subunidade 30S. Nós temos a outra subunidade ribossomal, conhecida como subunidade 50S. Aqui na imagem você observa a presença do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele vai ser lido nos sítios específicos da subunidade 30S e haverá necessidade dele, ao ser lido no processo que nós chamamos de tradução, vai ser reconhecido pelos anticódons existentes no RNA transportador, levando à formação de uma cadeia polipeptídica. Então, o que um aminoglicosídeo faz? O aminoglicosídeo marcantemente interfere na interação entre o RNA mensageiro, o RNA transportador, no âmbito da subunidade 30S, ou da unidade 30S, como está colocado aí no slide, tá? E nesse caso, resulta na formação de proteínas não funcionais, compromete as proteínas bacterianas em termos de atividade, formam-se proteínas anômalas e, por consequência, resulta na perda de parte do metabolismo ou do metabolismo. Então, vai ter um efeito predominantemente, marquem aí, um efeito predominantemente bacteriostático. Então, essa é a particularidade, o mecanismo de ação dos aminoglicosídeos. Então, o slide por si, ou a imagem por si, ela responde em relação à informação. Então, lembrando que o ribossomo tem a subunidade 30S, a subunidade 50S, a necessidade do reconhecimento por parte dessa subunidade em relação ao RNA mensageiro, que está aqui ilustrado nessa longa fita, e também a participação dos chamados RNAs transportadores. Então, o que promove os aminoglicosídeos? Eles interferem nesse enlace, nessa interação entre o códon do RNA mensageiro, o anticódon do RNA transportador, no âmbito da subunidade 30S, resultando, portanto, na perda ou a formação de proteínas não funcionais, melhor dizendo. Então, interfere a síntese de proteínas, tendo, portanto, um marcante, um predominante efeito bacteriostático. Então, destaquem essa informação, que essa informação vai ser de suma importância para vocês para a realização das atividades, dos exercícios que nós propusemos para vocês, tá? Então, segue aí, portanto, o mecanismo de ação. Então, de forma geral, vai ser repetitivo a minha informação, mas vamos lá. Então, os aminoglicosídeos são agentes antibacterianos com ação bacteriostática, ok? Bacteriostática, é importante destacar isso, devido à combinação de efeito tóxico sobre a atividade bacteriana. Então, esses agentes antibacterianos atuam diretamente sobre os ribossomos bacterianos, inibindo a iniciação da síntese de proteínas, interferindo com a fidelidade do processo de tradução. Vejam que existe assim, um importante mecanismo de bloqueio. Tá? Esse é o lado mais relevante em relação à ação desses agentes. Tá? Então, qual é a particularidade? Eles se ligam, né, à porção 16S da subunidade 30S dos ribossomos e, como consequência, né, vão interferir no processo de formação da cadeia polipeptídica. E, nesse caso, vai interferir exatamente no processo de formação da cadeia polipeptídica. E, como consequência, esses agentes aqui citados geram a formação de proteínas não funcionais, o que acaba determinando o bloqueio do metabolismo, ok? Então, essa é a importante particularidade, né? Aí, nós devemos destacar sempre isso, tá? A inibição da síntese de proteínas, tá? Um outro dado importante que eu queria só repassar aqui para vocês é o seguinte, né? Até completando aqui o pensamento em relação à dose. Então, dependendo da dose, tá? A atividade dos aminoglicosídeos pode ser também bactericida. Então, com doses menores tem uma ação bacteriostática e com doses maiores tem um efeito mais bactericida. Então, existe essa dualidade
em relação aos aminoglicosídeos. Por isso que eu diria para vocês assim, não se preocupe com esse detalhe, porque de repente alguém colocar numa prova, ele é bacteriostático ou bactericida, vai depender da concentração. Muito bem. Mecanismos que estão relacionados com o processo de resistência. Então, há 3 possibilidades de resistência. A primeira é a impermeabilidade da membrana, impedindo, portanto, a passagem dos agentes com os aminoglicosídeos, com essa potente ação bactericida, considerando bacilos gram-negativos, né, que são bactérias que têm uma membrana externa, e essa membrana externa ela tem porinas, então dependendo do diâmetro da porina, vai interferir, portanto, no processo de passagem. Então, primeiro é a impermeabilização da membrana. A membrana tornando-se impermeável dificulta a passagem do aminoglicosídeo. A segunda e importante via de resistência, né, é exatamente a alteração, como é dito aqui, modificação de enzimas. Então, as enzimas podem provocar modificação na estrutura química do composto, podendo provocar 3 importantes alterações: acetilação, fosforilação ou adenilação. Então, a acetilação, fosforilação e adenilação, conforme nós observamos aqui nessa imagem. Então, percebo que nós temos resíduos NH2, nós temos também nós temos grupamento NH2, nós temos hidroxila, e enzimaticamente, através de transferases, aminoglicosídeo fosfotransferase, aminoglicosídeo acetiltransferase, aminoglicosídeo adeniltransferase, ocorre, portanto, a adição de grupamentos à estrutura química desses compostos. Como resultado da adição de grupamentos à estrutura química desses compostos, ocorrerá, portanto, inativação e perda da ação antibacteriana. Então, destaques aqui importantes que devem ser lembrados. Quais são os mecanismos de resistência que as bactérias apresentam frente aos aminoglicosídeos? Primeiro, impermeabilidade da membrana. Segundo, modificação enzimática, que são essas 3 modificações que nós estamos apresentando para vocês aqui em relação ao slide. E a terceira é a mudança da estrutura dos ribossomos, lembrando, como nós havíamos mencionado, que existe a porção 16S da subunidade 30S. Se houver mudanças de nucleotídeos existentes nos ácidos nucleicos, ou ainda modificação de aminoácidos presentes nas proteínas, nas ribonucleoproteínas, que são proteínas que estão associadas aos ácidos ribonucleicos existentes na estrutura do ribossomo, haverá, portanto, interferência no processo de síntese. Então, nesse caso, a alteração ribossômica pode resultar na perda da atividade antibacteriana dos aminoglicosídeos. Então, destaque, deixem nos apontamentos de vocês 3 importantes particularidades: impermeabilidade da membrana, modificação enzimática e alteração ribossômica. Muito bem, na sequência nós falaremos de aspectos muito importantes em relação a possíveis questões que venham a existir envolvendo os aminoglicosídeos, que são as propriedades farmacológicas, o espectro de ação, o emprego terapêutico e, por fim, a toxicidade. Então vejam, né? Primeiro dado importante, né? É de suma importância destacarmos assim: eles são pouco absorvidos por via oral, então eles são utilizados, no caso, por exemplo, da neomicina, é utilizado para descontaminação da microbiota. A palavra-chave aqui é microbiota, embora alguns livros ainda utilizem flora, algumas questões ainda tragam a palavra flora, o correto é microbiota intestinal. Mas eu deixei aqui como flora exatamente para chamar a atenção de vocês durante a apresentação da aula. Então, quando vocês assistirem novamente a aula e vocês forem fazer os exercícios, vocês vão dizer assim: ah, mas lá no exercício aparece microbiota. E a denominação correta é microbiota. Então, a neomicina é usada profilaticamente para descontaminar o intestino, preparando o paciente por uma possível cirurgia, uma cirurgia gastrointestinal.
Os níveis séricos são alcançados entre 60 e 90 minutos, quando administrados por via intramuscular, e quando são administrados por infusão, os níveis alcançam, né, em 30 minutos os níveis séricos necessários. Tá? Sua atividade bactericida está relacionada ao pico sérico, ou seja, quanto maior a concentração da substância, mais rápido e maior é o efeito bactericida, mostrando ainda importante atividade bacteriostática residual. Por isso que eu disse para vocês, tá? Quando considerarmos a ação dos chamados, veja bem, dos chamados aminoglicosídeos, a gente tem essa dualidade, vai depender da concentração. Então, se a substância tem uma concentração maior, tem uma ação bactericida. Agora, quando temos o residual dela, o remanescente, nós temos aí uma ação bacteriostática. Tem uma distribuição bem nos líquidos extracelulares, né? Agora, no ambiente intracelular, a concentração é pequena. Por quê? Porque é uma substância muito hidrofílica. E assim sendo, ela não penetra facilmente as membranas das células, tá? Agora, é importante lembrar que em algumas células elas conseguem penetrar mais facilmente. É o caso, por exemplo, das células tubulares renais, tá? E, consequentemente, esse ingresso nas células tubulares renais pode provocar a chamada nefrotoxicidade, embora a ototoxicidade seja mais prevalente do que a nefrotoxicidade, que é um problema mais raro. Penetra bem nas secreções pulmonares, isso é importante, tanto que a tobramicina é utilizada para a redução da carga de pseudomonas, causador de infecções em pacientes que apresentam um quadro de fibrose cística, né, ou mucoviscidose, é um erro genético de um canal de cloreto e que acaba provocando um aumento da concentração de fluidos pulmonares, o que torna um ambiente bem favorável para a proliferação de pseudomonas. Pseudomonas é uma bactéria gram-negativa e é sensível à ação da tobramicina. E a via de eliminação, marcantemente e exclusivamente, né, eles são eliminados sem alterações químicas na sua estrutura, pela via renal, então, ou pela via glomerular, como nós podemos aqui designar. Então, eles são filtrados e marcantemente excretados por via urinária. Então, dados importantes que devem ficar marcantes aí em relação às informações mais, vamos dizer assim, de maior importância no contexto dos aminoglicosídeos. Primeiro, eles não são absorvidos por via oral, isso já é fato, ok? Sempre são administrados por via parenteral, via intramuscular, e no caso da via intramuscular, alcança a concentração plasmática entre 30 e 90 minutos, tá? Aproximadamente. A via intravenosa é sempre feita em infusão, que pode ser uma infusão de multidose entre 15 e 30 minutos, ou uma única dose entre 30 e 60 minutos. Então percebam que pode ser feita infusão de 1 hora ou até mesmo infusão de 2 horas. Tem uma boa distribuição intravascular, mas como nós mencionamos, tem uma baixa penetração no ambiente intracelular. E por que tem essa baixa absorção ou essa baixa passagem para o ambiente intracelular? Exatamente pelo fato de eles serem substâncias muito hidrofílicas. Atravessam mal a barreira hematoencefálica, até uma questão que a gente colocou para vocês, alcançam o fluido cérebro-espinal desde que as meninges estejam inflamadas. Se não houver inflamação das meninges, aí que houve uma perda da barreira, os aminoglicosídeos não passam, mas com a meninge inflamada, os aminoglicosídeos, por exemplo, a gentamicina, ultrapassa a barreira hematoencefálica. A concentração urinária é bem elevada, tá? Então aumenta bastante a concentração urinária, por isso que eles são marcantemente excretados através da via de filtração glomerular e difundem-se para o líquido sinovial existente aí nas cápsulas articulares, podendo ser empregados também por administração para a eliminação de infecções sinoviais. A via de excreção é marcante, via de excreção é através da via urinária, inalteradamente, destaquem isso, tanto que 90% das moléculas podem ser recuperadas na urina,
integralmente, por isso que é possível você fazer o monitoramento de gentamicina no paciente, então fazer toda a farmacocinética da gentamicina, fazer o acompanhamento do paciente, considerando aí a possibilidade de ocorrência de ototoxicidade, nefrotoxicidade, ou no caso de um paciente que tenha miastenia graves, a possibilidade de bloqueio neuromuscular. E a meia-vida é bem curta, de 2 a 3 horas, e tudo também fácil de entender, porque são substâncias muito hidrofílicas. Os aminoglicosídeos são usados em vários perfis de infecções, tá? Septicemia, infecções do trato urinário, essas ITUs é muito utilizado em endocardite, infecções respiratórias ocasionadas, por exemplo, por pseudomonas no paciente com fibrose cística, infecções intraabdominais, quadro de meningite no neonato, infecções oculares, tanto que nós temos várias apresentações na farmácia comunitária, como é o caso da tobramicina ou da gentamicina. Marcas comerciais como Garazone, Tobrex, mostram aí claramente os aminoglicosídeos. Como eles alcançam a cápsula sinovial, pode ser usados em osteomielite e infecções nas articulações. Pronto, está aí a utilização das infecções articulares. Grande atividade contra bacilos e cocos gram-negativos, ok? Bacilos e cocos gram-negativos, aeróbios. Aí nós temos vários representantes que estão bem destacados, tá? Klebsiella, Serratia, Enterobacter, Citrobacter, Haemophilus influenzae, a Cinetobacter, vários nós já falamos para vocês no transcorrer dessas nossas aulas, e também Pseudomonas aeruginosa, lembrando aí no caso pacientes que apresentam fibrose cística, emprego de tobramicina por via inalatória. Agora, também tem atividade contra algumas bactérias gram-positivas. Destaques aqui para Staphylococcus aureus, também o epidermites, Listeria, Enterococcus e Nocardia. Mas fiquem com destaque para Staphylococcus aureus, ok? Deixe destacado aí o Staphylococcus aureus como importante e marcante, né? Representante do grupo dos cocos gram-positivos. Logo abaixo você vê a palavra streptomicina. Então, marque a streptomicina também. Por que a streptomicina é importante de ser lembrada? Porque a streptomicina ela tem atividade contra ou frente a micobactérios. Então, quando nós falamos em micobactério, nós falamos do micobactério tuberculose, tá? Então, nesse caso, a streptomicina, ela faz parte do esquema terapêutico utilizado para a eliminação do micobactério causador da tuberculose, tá? É um esquema alternativo, porque existe a possibilidade do paciente apresentar resistência frente à isoniazida ou à rifampicina, que nós trataremos desse tema no transcorrer aí dessas nossas aulas, e havendo, portanto, resistência frente a esses dois anti-tuberculose, faz uso da streptomicina. Gentamicina é usada no tratamento de infecções por bacilos gram-negativos, tá? E também infecção por Pseudomonas aeruginosa, também é usada em sinergia, nós já mencionamos no transcorrer da aula, sinergia quando combinado com beta-lactâmicos, por exemplo, penicilina. A micacina, que é o derivado da canamicina, tem um espectro de ação maior e é usado em infecções por bacilos gram-negativos que são resistentes à gentamicina e também em terapia empírica, né? É também útil na terapia de micobacteriose, mais precisamente pode ser usado no caso de micobactério tuberculose e também em outras micobactérias do complexo micobactério, como é o caso do micobactério avium. Então a micacina tem esse emprego. Então, de um modo geral, o que é que nós temos aqui, né? Nós temos enterobacteriáceas, bacilos gram-negativos não fermentadores, cocos gram-positivos. Então, nós podemos observar Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium, Streptoviridas, Piogenes, o Staphylococcus aureus, o Staphylococcus epidermides, mas foquem no Staphylococcus aureus, né? Lembrar aí no emprego frente a cocos gram-positivos. Micobactério, Brucella, Legionella também, né? E não tem ação. Aí sim, é importante lembrar
porque a gente observa que apesar de ter um espectro que cobre gram-negativo, mas pode cobrir gram-positivo, os aminoglicosídeos não têm ação frente a pneumococos, rickétsias, fungos, anaeróbios e micoplasma. Principalmente lembrando que muitos desses agentes, eles são agentes intracelulares. E em sendo agentes intracelulares, como já mencionados, os aminoglicosídeos pouco penetram através das membranas das células do hospedeiro. Então, agem sim externamente. Nesse caso, os principais empregos são infecções graves por bactérias gram-negativas, infecções de pele, de tecidos moles e também osteomielite, infecção do trato urinário, sepsemia, peritonite, doença inflamatória pélvica, endocardite. Lembrar de endocardite, os aminoglicosídeos são muito empregados em endocardite, associados ou não, e micobacterioses, ou seja, micobactério tuberculose, complexo micobactério ávio, entre outras micobactérias. E aqui nós temos, portanto, a dose e o ajuste de dose. Então é importante lembrarmos que no caso do paciente que apresenta nefropatia, é necessário fazer o ajuste de dose. E esse ajuste de dose, seja a dose inicial, que seria a dose de ataque, ou a dose de manutenção, ela tem que ser baseada exatamente no BSA, que é a área de superfície corporal, calculada através do normograma. O BSA você calcula multiplicando a massa do paciente pelo comprimento expresso em centímetros, dividido por 3.600, extrai a raiz quadrada. E você tem um BSA. Ou você utiliza uma escala chamada normograma, e com a escala do normograma nós podemos calcular o valor do BSA do paciente e ajustar também em relação ao DCE, que seria, portanto, a dosagem de creatinina endógena ou simplesmente o clearance de creatinina. Então, o ajuste é baseado exatamente nessas condições, pelo fato de serem amplamente excretados pela via urinária e apresentarem risco de nefrotoxicidade. Aqui é um quadro só para mostrar para vocês a dose de ataque, a dose de manutenção e o cálculo de acordo com o paciente em relação à idade do paciente, menor que 60, mais que 60, e considerando o clearance de creatinina. Então, observem que existe, por exemplo, a dose vai fazendo um ajuste de acordo com se o paciente tem abaixo de 60 anos, ok? E um clearance acima de 90, por exemplo, a micacina é usada a cada 12 horas. Agora, se o paciente tem acima dos 60 anos, ou clearance de creatinina está entre 50 e 90, ela vai ser usada a 7,5 miligramas por quilograma, vai ser usada a cada 24 horas. E se o clearance for de 10 a 50, então será usado a cada 48 horas. Então percebam, senhores, por exemplo, no caso da micacina, que é o derivado semissintético da kanamicina, que o ajuste é baseado não na alteração da dose, mas do tempo de administração. Então, se o paciente tem menos que 60 anos e o clearance dele está, veja bem, acima de 90, então vai usar de 12 em 12. Agora, se ele tem mais de 60 anos ou o clearance está entre 50 e 90, vai usar a cada 24 horas. Ótimo. Agora, se esse paciente tiver um clearance de 10 a 50, dependente da idade, ele vai usar a cada 48 horas. Então, a tabela tem que ser interpretada dessa maneira. Ajuste não na dose, mas no tempo. Amplie o tempo de administração. Muito bem. Sigamos aqui. A toxicidade é o ponto alto, tá? É o ponto alto da nossa análise. Então, resumidamente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para 3 pontos que são importantes, que vão estar resumidos no texto que está nesse slide. Primeiro, é a possibilidade da nefrotoxicidade. Então, a nefrotoxicidade, ela é mais rara, mas ela acontece. Nós temos a ototoxicidade, aí no caso vai afetar as estruturas sensoriais e o nervo
que seria o 8º par de nervo craniano, localizado exatamente no que nós chamamos de orelha interna. Houve uma mudança de nomenclatura. Outrora chamávamos de ouvido interno, mas agora a denominação é orelha externa, orelha média e orelha interna. Então, na orelha interna, nós temos o aparelho vestíbulo coclear, toda a estrutura vestibular, a região da cóclea, e tem um nervo vestíbulo coclear, que é o 8º par de nervo craniano. Então, o que nós temos? Nós temos a ocorrência de lesão que pode provocar no paciente perda auditiva. E outro dado importante é que pacientes que apresentam um quadro de miastenia graves, eles podem ter o agravamento do quadro de bloqueio neuromuscular. Também é observado fato semelhante nos pacientes que têm o quadro de Parkinson. Mas, fundamentalmente, vocês devem lembrar da ototoxicidade, da nefrotoxicidade e também devem lembrar do bloqueio neuromuscular nos pacientes que apresentam miastenia grave. Muito bem. Então, de acordo com as informações contidas na literatura, nós temos esses três importantes destaques em azul. Então, nefrotoxicidade. Todos os aminoglicosídeos são potencialmente nefrotóxicos. A manifestação clínica se dá após 7 até 10 dias de tratamento, com uma insuficiência renal aguda ou do tipo oligúrica, tá? Em que o paciente tem pouca produção de urina. Nesse caso, o paciente teve um quadro de necrose tubular. Então, essa é a condição provocada. Então, os aminoglicosídeos deflagram esse quadro de necrose tubular aguda. A reversibilidade da função renal com a interrupção do tratamento. Quais são os fatores de risco relacionados à nefrotoxicidade? Uso concomitante com outras drogas nefrotóxicas, idade avançada, por isso que tem que fazer o ajuste dos pacientes acima dos 60 anos, calculando, isso é importante, considerando o BSA, a área da superfície corporal, paciente que tenha doença hepática subjacente, por quê? Porque nesse caso pode haver comprometimento da função renal indiretamente por falha da função hepática. E pacientes que apresentam um quadro de estados hipovolêmicos, ou seja, perda de líquido corporal, ou ainda pacientes que fizeram uso por um período prolongado de aminoglicosídeos. A ototoxicidade, ela tem que ser lembrada, ela é mais moderada. A literatura costuma dizer assim, ela é relativamente incomum, né? Mas ela depende do paciente. Então tem que ser considerado, sim, a possibilidade de lesões no 8º par de nervo craniano. E a paralisia neuromuscular, que essa é importante, né? Uma complicação mais rara, mas ela existe, né? E principalmente nos pacientes que apresentam um quadro de miastenia graves. Essa tem que ser lembrado sempre, tá? Então, é importante verificar o histórico do paciente antes de fazer a administração do aminoglicosídeo. Por isso que a conduta clínica ela é extremamente importante. E os representantes agora, tá? Primeiro, a neomicina. Lembrar que a neomicina não deve ser administrada por via parenteral. Por quê? Porque trata-se de uma substância que tem uma elevada toxicidade. Ela pode ser usada por via oral, principalmente, nesse caso, para uma ação de redução da população bacteriana, ou seja, da microbiota, para a preparação do paciente em relação a uma cirurgia colônica, por exemplo. Ou ainda pacientes que apresentam encefalopatia hepática, né? Então, é importante lembrarmos também que existe essa necessidade de redução da população bacteriana, principalmente considerando que o paciente que tem encefalopatia hepática, ele possa ter uma elevação dos níveis de amônia provocados pelas bactérias, e a amônia ela tem que ser metabolizada no fígado. Então, pensem comigo. Se a amônia ela tem que ser metabolizada no fígado, e o fígado ele está adoecido, o paciente tem uma condição de hepatopatia, então reduz a microbiota até que haja uma melhora do fígado.
Porque a microbiota bacteriana intestinal, ela pode estar produzindo amônia, essa amônia vai ser absorvida, cai na corrente circulatória, tem que ser metabolizada no fígado, não é metabolizada porque o fígado está comprometido. Resultado dessa equação é marcantemente alterações neurológicas importantes, encefalopatia muito importante, que pode levar, inclusive, a danos irreversíveis, tá? E também a neomicina pode ser usada em associação com bacitracina, ela é usada em associação com bacitracina, principalmente no tratamento aí de uma série de infecções que são ocasionadas por bactérias bem conhecidas, tá? Então, se nós buscássemos na literatura, nós encontraríamos assim Proteus, Klebsiella, E. coli, né, Enterococcus fecalis, que é gram-positivo, Staphylo aureus, que é gram-positivo. Lembrando que o Proteus, a Klebsiella e também a Escherichia coli, elas são bactérias gram-negativas. Então, esse é o emprego da neomicina. Bom, quando vai ser administrado por via intestinal, tem que lembrar que tem que fazer, no caso, a aplicação tópica, né? Teria que fazer o ajuste de dose. Tem várias interações, né? A neomicina interage com outros aminoglicosídeos, interage com anfotericina B, com cefalosporina, com ciclosporina, com diuréticos de alça, enfim, tá? Trata-se de uma substância de alto risco de toxicidade gestacional. Não vejo neomicina como sendo uma substância aí de grande impacto numa prova, né? Eu diria assim, uma substância que tem grande impacto numa prova seria a gentamicina ou a canamicina, tá? Ou a tobramicina. A neomicina é muito usada topicamente, né? Muito utilizada topicamente e devido à sua elevada toxicidade. Streptomicina, conhecida também, né? Usada por via parenteral. Nesse caso, pode ser feita por infusão. Então, infusão da streptomicina, infusão entre 30 e 60 minutos aproximadamente. Pode ser uma infusão um pouco mais prolongada, aí vai depender do histórico do paciente. E no caso da administração intramuscular, ela é feita em administração bem profunda. A streptomicina, como já mencionada, ela é usada por via parenteral no tratamento da tuberculose quando o micobactério apresenta resistência frente ao uso da isoniazida ou ainda frente ao uso da rifampicina. As interações também são bem parecidas, interage com anfotericina, com gentamicina, com tobramicina, com vanco, então pode agravar o quadro de nefrotoxicidade e, se associado com furosemida, pode provocar ototoxicidade. Então, essas são duas lembranças importantes em relação ao emprego da streptomicina. Risco de gestacional, isso daí é fato, né? Não vamos fazer grandes alternativas em relação ao uso gestacional. Se já tem histórico de nefro e ototoxicidade, é inevitável que vai provocar nefro e ototoxicidade durante o desenvolvimento embrionário e fetal, e ela é usada no esquema terapêutico no tratamento de tuberculose multiresistência, né? Ela entra aí como esquema de primeira linha em pacientes intolerantes, ou pode ser um esquema de segunda linha ou até de terceira linha, dependendo do paciente, principalmente lembrando daqueles pacientes acometidos por micobactério que seja resistente à isoniazida ou a rifampicina, tá? Muito bem. Depois vem a micacina. A micacina, né, da canamicina veio a micacina, como eu havia mencionado. A canamicina, ela foi isolada na década de 60. A micacina, que é o Novamin, que é a marca comercial, ela foi produzida em 1972. Ela pode ser administrada por via IM ou IV, e no caso é infusão. Então, é empregada, né, em várias infecções, principalmente quando a gente considera, deixa destacado isso, que o micro-organismo é resistente a outros aminoglicosídeos. Mais uma vez, risco gestacional D, essa é importante. O que acontece? A micacina, ela tem como característica, ela vai se acumular, né, no final da gestação, por exemplo,
ela acumula no plasma fetal e no líquido amniótico. Então, ela é considerada uma substância que tem assim, um risco elevado de lesão do oitavo par de nervo craniano, levando, portanto, à perda da acuidade auditiva. Tá? É um espectro bem ampliado, a micacina tem um dos espectros mais ampliados em relação aos diferentes aminoglicosídeos e também tá, tem baixa penetração no sistema nervoso central e nos olhos. Então, não é empregado no tratamento de infecções que possam acometer o globo ocular ou ainda ou relacionado com a meningite. As interações também, aí, ó, anfotericina, polimixina, que a gente já tinha visto com os outros aminoglicosídeos, não muda muito. Furosemida, também da mesma forma que a furosemida em relação à streptomicina, que nós havíamos mostrado para os senhores aqui nesse slide, aumenta o risco de ototoxicidade. O mesmo se aplica em relação à amicacina, né? Aumento do risco ou efeitos de ototoxicidade. Né? O uso do dimenhidrinato e também de outros eméticos pode mascarar os efeitos de ototoxicidade provocado pela amicacina. E aí, importante lembrar, né? Lembrar, tá? Do sinergismo que existe entre beta-lactâmicos e aminoglicosídeos, como a gente tinha mencionado, tá? Em termos terapêuticos, que é o ponto importante. Tá? Agora, quimicamente, eles não devem ser administrados concomitantemente, porque eles são incompatíveis. Então, não devem ser administrados em concomitância. Então, tem que ser administrado separadamente. Mas, em termos fisiológicos, tem um sinergismo, ou em termos antibacterianos, tem um sinergismo marcante. Por quê? Porque vai atuar no sentido de a penicilina inibe a formação da parede, facilita a entrada do aminoglicosídeo, o aminoglicosídeo alcança os ribossomos, principalmente a fração 16S da subunidade 30S, inibe lá o processo de interação entre RNA mensageiro e RNA transportador, interfere na síntese de proteínas e o resultado forma menos transpeptidase e aí facilita a ação da penicilina. Então esse sinergismo é bem interessante e essa sinergia é muito empregada terapeuticamente. A gentamicina, ela é usada por via oftálmica, como a tobramicina também na forma de colírio, tá? É importante lembrar, se só a título de curiosidade, embora a gente vá ter uma aula sobre vias de administração, diga-se de passagem, uma senhora aula que eu estou elaborando para vocês, exatamente discutindo aí a parte física da administração, das vias de administração, não só os aspectos gerais, mas a parte física mesmo, a parte até mesmo matemática em relação ao emprego da via subcutânea, via oftálmica, tem vários detalhes. Aqui é só uma curiosidade, que evitar que a ponta do instilador toque na mucosa oftálmica. Por quê? Porque existe o risco de contaminação. As pessoas, quando vão administrar, elas acabam administrando de forma inapropriada. Pode ser administrado por via parenteral, pode, claro, infusão intermitente ou via intramuscular. E é utilizado, associado, né? Elimina bactérias gram-negativas e também atua em bactérias gram-positivas e é utilizado, por exemplo, em associação com ampicilina, penicilina, vanco, rifampicina, no tratamento, por exemplo, de endocardite provocada por estrepto, estáfilo, né? Ou corynebacterium. Então, enfim, né? Trata-se, portanto, de uma substância que tem esse sinergismo com os beta-lactâmicos. Também risco gestacional D. Tá? Tem literatura que coloca C, mas a maioria coloca D, não deve ser administrado na gestação. As interações mais importantes com ciclosporina, carboplatina, ciclosporina novamente, anfotericina B, furosemida, então pode potencializar o efeito desses fármacos. Aí com a penicilina, é importante lembrar que vai ocorrer um antagonismo. Não é que ocorra um antagonismo, tem um sinergismo nessa situação. Tá? Então, penicilinas como ampicilina, oxacilina, piperacilina, ticarcilina, penicilina G,
Então elas têm um sinergismo, tá? Deixem destacado isso, tem um sinergismo em relação às gentamicinas. Muito bem. E finalmente aqui na sequência a tobramicina. A tobramicina é mais um que vai ser destacado entre os aminoglicosídeos. É um fármaco utilizado por via inalatória, isso é importante. Volto a chamar a atenção, eliminação de bactérias da espécie Pseudomonas aeruginosa, bactérias gram-negativas, nesse caso pacientes com fibrose cística. Mas pode ser usado também por via intravenosa e por via intramuscular, tá? Então, pode ser por via intramuscular. Agora, não, veja bem, não deve ser a apresentação. Então, evitar na via intravenosa não deve ser usada a apresentação para uso inalatório, que o diluente é diferente. E na via intramuscular, idem. Então, via inalatória tem a sua preparação diferente da formulação para via intravenosa e via intramuscular. Eliminação de Pseudomonas aeruginosa. E finalmente lembrar aí do fator de risco D em relação à gestação. Também lembrar aqui algumas importantes, interações que pode acontecer, ainda em relação às penicilinas. Essa interação ela pode, aí sim, ter uma diminuição de eficácia, porque a penicilina interfere no processo de excreção, então aí não tem mais sinergismo em relação à tobramicina, e também em relação a ciclosporina, tacrolimus, indometacina, furosemida e vanco. São algumas interações importantes, principalmente destacando que as mesmas podem promover, podem ampliar tanto a nefro quanto a ototoxicidade. Beleza? Então estas são as substâncias chamadas de aminoglicosídeos.